você vê, diferente daquelas explosões que você vê no céu com o Iron Dome, é uma bolha azul que dá no céu, assim, blum. Eu já vi. Então foram várias. A gente já sabia que eles estavam usando mísseis balísticos, né? E o míssil balístico intercontinental traz uma preocupação, porque Você achou uma dessas imagens aí? dessas imagens da bolhazinha azul, né? Porque é fora... Você imaginar uma explosão fora da atmosfera, né? No vácuo é um negócio meio estranho, né? Mas fica essa bolha azul. Então, mísseis balísticos eles já estavam usando. Talvez o que ele falou que o grande perigo que estava chegando, né? Sejam esses mísseis que ele se divide em vários, né? E é um problema. Ou isso... Ou também falaram deles bloquearem o estreito lá. Sim, Estreito de Hormuz. Isso, de Hormuz, que aí ferraria todo o comércio. Sim, isso aí arrebenta. China não ia gostar nada também disso. Ou até soltar uma bomba nuclear, né? Alguém forneceu, eles já terem isso daí. Existe uma lenda que a China passou para o Irã bombas nucleares táticas, né? Que são? São aquelas mais fracas, que tem uma radiação menor, mas que dá um estrago legal também. Não aquela que você carrega numa maleta, não, né? A tática dessas... pode né? ser da maleta mesmo. Cara, imagina o terror, né? Pô, terrível, hein? Porque ele manda mais um recado do que não é o estrago, né? Mais o recado que ele tá passando. Exato. Né? E o que eu creio que vai acontecer, e agora eu tô falando há muitos meses isso, vão aparecer armas nucleares ali, aparecer no sentido de serem usadas. Serão usadas armas nucleares. Cara, seja por parte de Israel ou por parte do Irã. Isso vai gerar um pânico global. Com certeza. E esse pânico global vai fazer com que os governos tenham um argumento para enrijecer mais ainda o controle, o acesso à privacidade, o monitoramento das mensagens privadas, a redução do poder social, o aumento do poder estatal. E isso é só a preparação para uma série de outras coisas do plano. Porque o plano, no final das contas, é o seguinte: derrubar a China. Só que derrubar a China... O que é derrubar a China? É enfraquecer ou derrubar... Talvez trocar o regime e colocar no poder na China um amigo dos Estados Unidos. O plano é esse. A China cresceu demais e então, tá com muito poder difícil, para isso. Mas qual é a estratégia? A estratégia é fazer isso em 3 etapas. Antes de eu ir para cima da China, os Estados Unidos montaram um plano de tirar de cena Moscou, fazer a Rússia ficar completamente enrolada num conflito. Isso economicamente... Etapa 1 já rolou. Já tá rolando. Etapa 1 começou dia 23 de fevereiro de 2022. Essa já foi. Etapa 2... Será que é esse? A que eu vi, a imagem não era isso, não. Era mais azulada. É parecido. É uma imagem azulada, bem em cima, né? É que o Google não tá dando algumas informações, né? Tá. Então, primeira etapa para você quebrar as pernas da China é você tirar o Bulldog de perto, que é a Rússia. Que a Rússia tem 30 mil ogivas nucleares. Pois é. Então a Rússia já gastou centenas ou talvez dezenas de milhares de vidas e de trilhões de dólares nessa guerra. Então a Rússia eles já atrapalharam bonito. Agora é a fase 2, que é o Oriente Médio. Você tira os amiguinhos da Rússia, depois você tira os apoiadores do Oriente Médio. E você depois vai para cima da China sem agora ter ninguém para ajudar. Aí etapa 3. Essa vai ser a grande guerra. A Terceira Guerra Mundial. Entendeu? Essa é a Terceira Guerra Mundial. Daí mesmo. É isso aí, essa bolha, né? Meio azulada, meio roxa. Né? Então o que está programado é isso. Tá? Tá programado por quem? Pela elite global. Os bunkers que eles têm ao redor do planeta, inclusive na Nova Zelândia, que foi um estudo que eu apresentei hoje, a gente teve esses dias uma informação que a procura por jatos particulares saindo dos Estados Unidos e indo para Nova Zelândia, onde tem vários bunkers, tem várias empresas que fabricam bunkers, essa procura aumentou 300... Porque está muito afastado? Muito afastado, 4 mil quilômetros de distância das terras mais próximas, clima ameno, né, um governo que é neutro, não se envolve em problema. Então, Nova Zelândia tem uma série de benefícios nesse sentido, né? Estabilidade econômica, estabilidade política, índice de criminalidade zero. Melhor do que todos o que eu falei. Produção de alimento que sobra. São, acho que 4 milhões de pessoas só para uma toneladas e toneladas de alimento. Então, eles exportam muita comida, porque sobra comida. Porque não é que é muita comida, é pouca gente. São poucas bocas para comer. Então, você tem uma autossuficiência alimentar e, além disso, você tem também ali uma densidade demográfica também pequena. Não é muvuca.
Entendeu? Então é um local que os poderosos do mundo escolheram aí como um lugar privilegiado para eles se protegerem. A gente sabe que Mark Zuckerberg tem um bunker dele na ilha de Maui, no Havaí, mas é o Peter Thiel, que na minha opinião é um cara que governa os Estados Unidos por trás do presidente Donald Trump. O Peter Thiel, que é o bilionário da Palantir Technologies, que é uma das tecnologias do anticristo, ele não apenas construiu em 2010 um bunker gigantesco lá. E tem 2 empresas que vendem bunkers que custam entre 3 a 8 milhões de dólares, né? E os bunkers podem ser alugados também. Você paga ali uma mensalidade de 2.500 a 3.000 dólares para passar um tempo no bunker, se você quiser. Na época que começou a pandemia, essa galera toda foi para lá. Peter Thiel foi para lá, Sam Altman da ChatGPT foi para lá. Muita galera. O Reid Hoffman, que é um da máfia do PayPal também, que é o cara que criou o LinkedIn, e o Reid Hoffman falou que 50% do pessoal do Vale do Silício tem bunkers espalhados pelo mundo todo. E um lugar onde mais eles têm é na Nova Zelândia. E ele falou que quando ele foi para Nova Zelândia na época da pandemia, ele encontrou, por acaso, sem combinar, mais 10 outros conhecidos dele do Vale do Silício. E o que está acontecendo? A procura por jatos que estão sendo alugados, jatos particulares, para ir para Nova Zelândia aumentou 300%. A galera tá sentindo que... Começar a prestar mais atenção por um lado, na Nova Zelândia. Aí a pergunta que fica é, será que eles já sabem que vai ter uma terceira guerra mundial? Tipo no filme Mundo Depois de Nós, quando o dono da casa fica sabendo? Nos filmes, na verdade, em 2 séries que eu vi, os bunkers dos milionários estavam mais para o norte, para a área congelada, ali, né? Para esse lugar mais... Sim, nos mais polos, assim, né? Nos polos. Mas eu acho também, não vejo por que iriam para lá. Né? Se você tem uma guerra nuclear e você tem um escurecimento da atmosfera com o inverno nuclear, você tem que ter uma infraestrutura de aquecimento excelente, né? E para acesso a alimentos também é complicado. Não que a Nova Zelândia seja muito calor, que lá faz frio pra caramba também. Faz. É meio... Se você olhar o mapa, você vê que não é muito longe do Polo Sul, não. Pois é. O negócio ali é bravo, né? É curioso que você vê que a Nova Zelândia, olhando no mapa, ela não é tão distante da Polinésia Francesa. A gente tá falando do Tahiti. E o Tahiti é clima tropical, pô, né? Aí você fala, caramba, não é tão longe. A Austrália tá mais ao sul, né? Ali a Nova Zelândia está bem pro sul, ali tá meio Polo Sul já. Mas assim, um governo sólido, comida abundante, população pequena, densidade demográfica pequena, baixo índice de corrupção, criminalidade pequena também. Então, escolheram a Nova Zelândia como um destino aí. Então, eu creio que o que está programado é isso. Você tem uma mudança de regime no Irã, depois eles vão tentar fazer uma mudança de regime no Paquistão também, porque o Irã e o Paquistão estão juntos e o Paquistão tem arma nuclear, isso a gente sabe, né? A gente sabe que naquela região ali do pessoal que disputa a Caxemira, você tem a China, o Paquistão e a Índia. Os 3 têm arma nuclear. Então, aquela região ali é complicada. Antes de partir para cima da China, tem que fazer a mudança de regime no Irã, acabar com o Hezbollah, com o Hamas e com os Houthis, para a China não contar com esse apoio, trocar o regime no Paquistão, e aí depois eles... O Paquistão também está mais alinhado com grupos muçulmanos, terroristas e tal. Não querendo dizer que todo muçulmano é terrorista, não foi isso que eu quis dizer, apenas dizendo que eles têm um alinhamento com o Irã. Então, nessa ótica dos Estados Unidos, não adianta fazer uma mudança de regime no Irã sem fazer no Paquistão. Teria que se fazer também, né? Então, o que tá programado é isso. Vai acontecer exatamente assim, Daniel. Pessoal, o que foi programado em 2003 ou em 2001, que foi revelado pelo general Wesley Clark, era que eles iam derrubar 7 países em 5 anos. Isso foi em 2003, ou seja, o projeto que era para 5 anos, eles não concluíram ainda 22 anos depois. Então, às vezes muda, às vezes atrasa, mas o que está na cartilha é isso. E eu creio que, estatisticamente, a chance disso acontecer é maior. Então, foi uma breve pitadinha sobre Irã, né? Se quisesse perguntar mais alguma coisa, Irã tá fervilhando aqui na minha mente e na minha língua, né? Se quiser tirar mais alguma dúvida. Quer ver um outro dado estranho? Cada noite que Israel se protege dos mísseis que vêm do Irã, eles gastam 250 milhões de dólares. O quê? $1 bilhão por noite.
Que cada noite, porque os ataques são à noite, né? No Iron Dome, né? Cada noite são 250 milhões de dólares. Então, eles não têm mísseis e dinheiro para ficar mais 12 a 15 dias. Daqui a 15 dias acaba o dinheiro e os mísseis. Então, parece que o Trump falou de zoação, né? Daqui a 15 dias eu decido. Tipo assim, só vou ajudar quando vocês estiverem já na boca do corvo ali, né? No bico do corvo. Meio estranho, né?